Quando eu precisei viajar e que a associação resolveu convidar mestre Camisinha para ir dar uma oficina lá em Recife e depois, no final, fazer o batismo de capoeira. O primeiro campeonato de capoeira nós estávamos lá. Teve o primeiro campeonato de capoeira que foi feito junto. O pessoal daqui. O pessoal daqui. Ali, olha, foi numa academia que era de uns meninos perto do Náutico. Ali eu esqueço que vocês também devem dar desconto de esquecer o bairro. Agora, era perto do Náutico, isso eu lembro. Exatamente. Foi no bairro dos Aflitos, é uma academia que não era nem específica de capoeira. Era uma academia que fazia musculação, e aí, Mulatinho, tá entendendo? Conhecia o dono, e aí falou com o cara e a gente abriu lá o campeonato. Que nesse dia, por sinal, o rapaz que lá fala 2 minutos. Rogério, anota aí o nome desses povos que quer falar, que é senão. Nesse dia, houve um nocaute, o primeiro nocaute, podemos dizer assim, o primeiro nocaute de capoeira lá em Recife, depois de eu estar lá, né, naturalmente, foi nesse dia desse campeonato. Não sei se vocês lembram que num lance de uma meia-lua, bateu aqui, o menino rodou e pá, tá entendendo? Então foi o primeiro nocaute. Que aí, o que eu quero dizer, eu estava, quando viajando, então teve essa oficina de capoeira com o mestre. Antes, já tínhamos sentado e determinado que quando a gente iria ter um abadá, calça branca, camisa branca, para fazer atividade de capoeira. Quando eu retornei, que já foi no dia do batismo, o único grupo que estava com calça e camisa abadá eram meus alunos. Os demais estavam todos sem camisa, só com a calça do abadá, que é a marca do grupo abadá. E aí disse: não, mestre, camisinha disse que não tem problema não, que a gente pode fazer sem camisa, Eu disse: tá certo, mas só que não foi isto que a gente sentou para discutir e determinar. Então, num lance desse, eu comecei aí começou a aparecer umas outras coisas, uma capoeira com... estava fazendo capoeira, daqui a pouco aparece uma navalha, a navalha cai, tá entendendo? Então começou o negócio tomar um outro rumo. Eu disse: gente, é o seguinte, a capoeira tem braços para todo mundo. Vamos definir aqui o que vocês querem. É uma capoeira competitiva? É uma capoeira de rua utilizando navalha? É uma capoeira dentro de um processo pedagógico? Eu vou ficar com o processo pedagógico. Nessa época, eu já estava ensinando capoeira na escola Antônio Heráclito do Rego, já estava ensinando capoeira na escola Paulo VI, que ficava lá na linha do tiro. E o primeiro grupo de mulheres capoeiristas eu formei lá, tá entendendo? Então, foi dessa maneira. Simultâneo a isso, eu comecei a fazer... Eu sei, Rogério, eu já estou concluindo. Eu comecei a fazer a parte coreográfica com um balé primitivo, e que já em 1985 comecei a fazer com balé de arte negra. Mas, acredite, a capoeira é inconcebível ao mais sábio dos mestres. Não tem princípio nem fim. Então, eu sigo essa filosofia e eu acredito que, na verdade, quando você puxa a capoeira para parte de dança, ou puxa para a parte de luta, ou puxa para uma brincadeira, uma vadiagem, a capoeira está dentro do sistema. Sim, mas do jeito que foi colocado aí,
deu para se pensar que lá em Pernambuco não tem capoeira. Mas já está explicado. Eu me inscrevi aqui para falar e tem Volta Seca ali também que está querendo, né? Isso? Oi? Ah, foi de mim? Ah, então vem. Rapidinho, só para ficar uma coisa mais clara aqui. Tipo, no meu entender, para que as pessoas possam ter uma visão melhor, o que o mestre quis dizer, se o senhor me disse se eu estou errado, é que em termos de divulgação, foi através do senhor, porque a capoeira já existia, mas as pessoas não se preocupavam muito em divulgar a capoeira. Então, eu entendi dessa forma, que a capoeira já existia, não é que não existia a capoeira, pelo contrário, eu até, quando teve a questão da camisa, que a gente chama de camisa, que é o camisinha, eu era aluno do linguagem, foi em 86, foi a primeira vez que a camisa foi lá, através de quem levou para o linguagem, o linguagem saiu do chapéu de couro e voltou a seguir o camisa no grupo Senzala. A camisa era justamente Senzala, isso foi em 86. Eu entrei na época, eu entrei no Senzala, foi em 84. Em 86 teve essa primeira. Em 82 já dava aula em Paulista. Então, eu só acho que... só um minuto, desculpa. Fechar isso, ó. Formalmente estava ali escrito no programa, essa situação escrita foi a retomada. Então, se entende aquilo, a retomada da capoeira no Pernambuco. Então, eu entendo o seguinte, que a postura do mestre de procurar o UFPB gerou a UFPE, gerou um movimento de quebra do cerco à capoeira. A capoeira estava marginalizada. Quando a instituição com o mestre juntam a capoeira em torno dela, você quebra esse cerco e quebra parte do preconceito. Então é bacana porque a instituição tem uma certa dimensão social e ajuda a furar o cerco, né? Eu acho que então a questão da visibilidade, existia a capoeira, ela estava numa posição social. O trabalho do mestre deu maior visibilidade à capoeira e trouxe ela para novos espaços. Exatamente. Então articulou trabalhos que estavam pulverizados. Ele não criou a capoeira, mas foi um momento que gerou-se mais visibilidade para ela, quebrando talvez um círculo de preconceito contra a capoeira. Por favor, Volta Seca. Duas perguntas. Primeiro, agradecer o seminário, falar que eu treino capoeira hoje porque eu sou aluno de Lima, do mestre Lima, que foi aluno de Rogério Curisco, que quebra barreira, que foi aluno do senhor também. Então, se eu estou treinando capoeira, é pelo senhor, né? Primeira questão. Então, eu queria agradecer muito. Sempre quis conhecer o senhor pessoalmente, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, sobre a roda de Iemanjá. Como que era a roda de Iemanjá na época do senhor, já que o senhor teve essa ideia de ensinar, né? Como que se deu esse processo da roda de Iemanjá? E o segundo é o seguinte, é uma polêmica, que eu também pesquiso a capoeira também, né? Existe uma polêmica sobre, no período que o senhor chegou aqui, ou começou a capoeira, a prática da capoeira, já existia uma outra atividade de capoeira, simultaneamente, ou concomitantemente, não sei qual é a palavra certa, em outra região aqui de João Pessoa, lá para a banda do bairro do Novaes. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento sobre isso, é uma polêmica que existe, e eu queria ouvir o senhor falando sobre essa questão. O colega, você voltou dos mestres, que falou que existia um cara que fazia pesquisa e disse que rodou a Paraíba e não tinha encontrado a prática da capoeira no estado da Paraíba, né? E também é o seguinte, o que é essa prática de capoeira? Porque poderia ser uma prática, por exemplo, só de rua mesmo, ou a capoeira do senhor é quando se tem um mestre, tem um grupo. Como a gente pode categorizar esse negócio de capoeira mesmo, sabe? Só pra... Beleza, então eu vou encaixar, estava escrito na sequência, eu vou encaixar minha pergunta que tem muito a ver com a dele. Eu queria, inclusive, que assim, a gente ouvisse mais os demais que estão aqui na frente, sobre essa sequência, né? Então, primeiro, existia, como em Pernambuco, alguma capoeira? Existia algum praticante? Por exemplo, Cláudio Paulista, ele já me disse que tinha treinado em outro estado. Quando chegou aqui já tinha uma certa prática, mas aqui reencontrou o mestre e voltou à atividade. Então, havia alguma pessoa que tinha já alguma experiência? Quem eram elas? Essa coaduna um pouco com o que Volta Seca disse. E a segunda questão é tentar mapear um pouco, porque a gente sabe que mestre Lima, mestre Zunga, mestre Sabiá, então tem uma geração aí que chegou aos nossos dias e que gerou também frutos hoje. Então, eu sei que tinha Negaça, que ajudou a formar o pessoal, né? Então, Rogério Curisco. Então, a gente, acho que com a contribuição dos demais, já que a gente já foi
a gente quebrou um pouco a lógica que seria, né, de iniciar com o mestre, depois fazer pergunta, agora já está indo direto. Então a gente abriu um pouco para os demais, tanto se apresentarem, né, que ainda nem o fizeram, como falar como chegaram à capoeira também e tal, e quais as contribuições para a formação da geração que chegou até nossos dias. Bom, então eu vou passar já aqui o microfone, então eles vão falando e vai vendo. Mas essa primeira etapa, que aqui capoeira você encontrou? Ah, sim. Não, a capoeira que eu encontrei foi a capoeira de pessoas, na verdade, as pessoas que já tinham treinado lá fora, como é o caso de Pezão, Cláudio, né? Augusto Dentinho, que Augusto era de Santos, estava aqui trabalhando no Hotel Tambaú. Ratinho, né? Pois é. Então, esses... Wagner de Minas Gerais jogava. Então, observe. Eram pessoas assim, que a gente dava para destacar a dedo, que já tinham praticado capoeira. Agora, dizer assim, alguém que chega, olha, eu sou paraibano e minha academia no Novaes, lá em Bahia, não teve, eu não recebi essa pessoa, só se apareceu depois que eu saí, depois que eu fui para Recife, mas até o momento que eu estava aqui, não apareceu uma pessoa com um grupo para dizer, olha, este é o grupo de capoeira que eu treino lá no Bahia, eu sou nascido e criado aqui na Paraíba. Não teve. Eu vou deixar aqui Marconildo. Vai começar com o Cláudio? Tá? Vamos prosseguir o que ele está falando. Bem, o mestre Zumbi falou isso com muita humildade, mas a coisa vai além disso. Essas pessoas não estavam aqui praticando capoeira, ok? Assim como eu, essas pessoas conheceram ele já com o trabalho. Uma pergunta feita ali por Luiz, ainda não, também eu gostaria de saber quando exatamente, eu sei que é difícil falar mês, mas foi no começo de 77, mestre, ou no final de 76, quando exatamente o trabalho começou a fluir aqui? Quando o senhor começou aqui, quando começou, que período foi? Começo de 77, 76? Fevereiro. Final de 76. Final de 76. Porque ainda estava eu indo e voltando, não estava ainda fixo. Não, desculpa. O período não tinha Recife, não. Final de 76, creio que foi no período de agosto, até porque lembra a questão do Dia Nacional do Folclore, Internacional do Folclore, que é o dia 22 de agosto. Eu creio que estava nessa semana quando eu cheguei aqui. Aí comecei a fazer o trabalho, até então agregando pessoas. Então de 77, início de 77, que aí já veio a colônia de férias na universidade. Então a partir daí aí começou. Aí eu comecei a aplicar capoeira para os funcionários do SESC, tanto aqui no centro, como também lá em Tambaú, que tinha não tem um balneário do SESC. Então. Pronto, assim, ó, eu gostaria de não falar nada sobre mim, porque é muita coisa, é extensa demais. Minha vida na capoeira não está nessa grandiosidade que foi aqui em João Pessoa. Foi além disso, fora do país. Agora eu queria deixar claro para as pessoas e o mestre Zumbi reconhecer o quê? Eu nunca fiz aula de capoeira em São Paulo, numa academia, nunca entrei numa academia. Da minha maneira de ser, como foi, eu acho que foi positivo e resume hoje em dia a minha vida, graças a Deus. Então, o que foi? Foi através do professor João Batista Freire da Silva, que no trabalho que tínhamos em São Paulo de atletismo, né,
como eu falo às vezes para as pessoas, quando as pessoas estão com muita briga, na época erradamente eu dizia, eu não preciso de pegar um troféu na capoeira, eu não preciso pegar uma graduação, eu já ganhei demais troféu e medalha no atletismo, eu era um atleta a nível nacional e internacional, apesar do tamanho. Então eu já estava cansado de medalha quando eu estava na capoeira. Então a capoeira eu vi como algo, uma cultura em que me fazia bem, e dava continuidade toda aquela garra que eu tinha e os colegas meus tinham, guerreira da capoeira, aquele aspecto guerreiro da capoeira, de prosseguir com aquela energia nova que eu tinha ainda. Então o que acontece? Lá eu aprendi capoeira com um aluno de capoeira do atletismo, em que ele foi roubado uma vez e falaram para ele, olha, duas pessoas chegou em cima de você com um pedaço de pau, você não fez nada, entregou a tua moto, rapaz, você tem que dar umas pernadas. E essa pessoa que falou praticava capoeira. Então ele foi para uma academia de capoeira, que por acaso a academia Zumbi de Capoeira em São Bernardo do Campo. Então, quer dizer, minha vida está ligada tudo à palavra zumbi. Que um dia eu estou um zumbi por aí. Então, as pessoas dessa academia, depois que soube que tinha um atleta de atletismo e que tinha dom para a capoeira e tinha facilidade na capoeira, então essas pessoas me convidaram para os grandes encontros. Aí lá comecei a encontrar alguns mestres conhecidos. Mas foi uma temporada muito curta, porque eu me preocupava mais nas viagens e competições. Então, vamos agora voltar para cá. O professor João Batista Freire da Silva veio para cá e me mandou, à época que não existia e-mails nem computador, mandou 3 folhas de carta, né? Eu tenho pena não ter guardado essa carta, porque serviria para... Então ele disse, Cláudio, tua mãe acabou de falecer, era tudo na tua vida, e teu pai é um homem que todo mundo gosta dele, é a tua cara. Então, a família vai estar em volta dele. Venha para Paraíba, que a Paraíba é tua cara, e aqui tem o Zumbi, um mestre Zumbi de capoeira, uma pessoa fantástica que está fazendo trabalho na universidade. Venha para cá que ele é a tua cara do que você gosta enquanto processo educativo. Então, o que eu sei no sentido místico, no sentido mesmo de aprendizado, tintim por tintim na capoeira, do que tem que ser, sabe, o fundamento, eu aprendi com o mestre Zumbi, sem dúvida nenhuma. E com o mestre Zumbi também, os seus, na época a gente chamava de aluno, Boca do Mundo, Carlinhos, todas essas pessoas, eu fui desenvolvendo a parte musical. E a parte histórica, é claro, o Zumbi, ele sempre foi uma pessoa muito, assim, a cara da capoeira. Então, só lembrar para vocês isso, que eu fui aluno do mestre Zumbi, desenvolvi 70% que eu sei de capoeira, desenvolvi através dele, e o que eu aprendi com ele foi um grande... Não foi um erro meu, mas eu achei que foi o suficiente para me desenvolver depois mais 25 anos à frente nos trabalhos que eu fiz de capoeira. Então agradeço a ele, porque através dele, o que ele transmitia, o lado da capoeira místico, o guerreiro, foi esse lado que eu continuei levando. E as minhas necessidades de aprender com outros mestres foi complicada, porque eu não tive tempo para estar em intercâmbios, viajando para lá e para cá, voltando ao Brasil, não tive tempo. Eu tinha muita carga do que ele me ensinou de trabalho para desenvolver e ensinar. Okay? Bom, pessoal, é o seguinte, continuando a história da capoeira na Paraíba, eu conheci o Zumbi. Dá licença aí, mestre. Eu vou ter que ir, eu vou dar aula em Jacumã ainda, viu? Outro dia a gente bate para o negócio. Deixa eu achar vocês. Já. Ok, pessoal? Em 1976, na Rádio Tabajara, o Zumbi estava dando uma entrevista. 1976, no final. E logo após essa entrevista, no primeiro final de semana, Zumbi participou de uma viagem, essas viagens que o pessoal faz, excursão, para Bahia da Traição. E foi quando eu conheci o mestre Zumbi Bahia. E conversei com ele para mim poder praticar capoeira, né? Desde então, ele concedendo, e eu comecei a segui-lo, né? Participei no Piolim, participei no SESC, participei no ginásio da UFPB, né? E foi caminhando até o dia que o Estado, nem universidade, não teve ninguém que desse o apoio que ele merecia, que ele estava no momento precisando, para manter a capoeira na Paraíba. E como ele teve uma proposta melhor,
ele foi para Recife montar e juntar o pessoal da capoeira de lá, certo?